Bom, boa noite a todos. Nós já adentramos a noite, né? 20 horas e 10 minutos. Mas eu fiz questão de ficar o tempo todo, porque esse debate é muito importante, viu, deputado Celina? Quero cumprimentar a Vossa Excelência pela condução dos trabalhos e pela iniciativa do requerimento para que fosse uma comissão geral. E Vossa Excelência foi muito feliz na sua fala quando diz que independe o modelo. A sociedade não quer saber se é comissão, se é sessão ordinária, ou se é comissão geral ou uma reunião. Na verdade, a sociedade lá fora, deputado Ailton, deputado Wellington, deputado Rony, só esperam uma coisa: ação. Aí eu vou falar com o secretário. Só querem uma coisa, secretário. E eu estou muito tranquilo para falar aqui, porque esses dias eu tenho falado muito calmo. Ação pela vida. É só isso que cada um nas ruas quer, todos os cidadãos. Mas eu vou pontuar a crise por parte, secretário, para que eu não cometa injustiça, porque se tem uma coisa na minha vida que eu não gosto, e não sei dormir se eu cometer injustiça. Mas eu não sou leviano, não sou hipócrita. Os meus pais que convivem aqui sabem disso. Eu não volto atrás nas minhas convicções, naquilo que eu acredito. Nunca voltei. E não dependo de ninguém. Nem mesmo que convivam comigo, peguem na minha mão ou me tratem com um tapinho nas costas. Nunca pedi isso para nenhum deputado aqui, nem vou pedir. Dirigi essa Câmara e presidi aqui, João, na minha primeira legislatura, na crise da Caixa de Pandora. Eram 19 deputados da base do governo e só 4 deputados da oposição. E eu conduzi a casa, enfrentei os 19 e devolvemos a autonomia política e financeira da Câmara Legislativa. E essa casa, independente daqueles que vieram aqui e disseram que não pode ter política na segurança pública, e eu entendo, talvez, o estado emotivo, emocional, ela é importantíssima. Não se faz nada na vida sem a política. Nem segurança, nem saúde, nem educação, nem políticas públicas. Nada nessa vida é feito sem política. Agora é preciso fazer política com seriedade, com responsabilidade. É preciso respeitar as pessoas. É preciso ser honesto quando fala as coisas. E aí, João, eu não vou rebater a sua fala e falei com você, até porque esse não é o momento. Eu quero respeitar as pessoas que estão aqui. O momento do embate político, do enfrentamento político, vai ter um momento oportuno. Não é agora. Agora é debate sobre segurança pública. E eu não convoquei ninguém para vir aqui para fazer claque nenhuma, nem para falar nada, porque é importante que a gente fale sobre segurança pública. É preciso colocar o dedo na ferida. E eu vou fazer minha fala com muita tranquilidade, mas eu vou começar com alguns pontos, viu, Sandro? Deputada Celina, Kleber, que é da Associação Comercial, deputado federal Pittman, viu, deputado? Os outros membros da mesa. Sociedade que está aqui, que é a que mais nos interessa, inclusive, e eu falei isso com a Celina, para intercalar a fala, para que possam falar e nos dar sugestões, para que a gente possa tentar, todos juntos, que é isso que tem que fazer pela sociedade de Brasília, resolver essa crise. Porque eu disse ontem e vou repetir aqui, secretário, o pior caminho de qualquer doente, vamos exemplificar aqui no tráfico, é ele não reconhecer que é doente, que ele não busca tratamento. O pior caminho para enfrentar a crise é não reconhecer que ela existe. Ela existe. E eu não tenho medo de admitir nada, sendo base do governo. Aliás, eu fico à vontade olhando para Vossa Excelência, porque eu não tenho um cargo na sua secretaria. Eu não tenho cargo no governo, não peço cargo no governo. Eu não faço política por cargo, por administração regional, nem por secretaria. E todas as vezes com o governador eu faço questão de dizer isso. Ele pergunta, qual espaço político você quer? Eu não quero espaço político. Eu não quero, não dependo para fazer política. O que depende é que as pessoas entendam que é preciso o gestor público ser eficiente na sua gestão. Eficiente na gestão. Seja qualquer esfera que ele participe. E o deputado Rony sabe disso, que é um deputado combativo e competente, principalmente na área de urbanismo e todos os projetos que nós ficamos aqui e fizemos, o deputado Rony nos ajudou e muito. E aí, secretário, eu quero começar dizendo o seguinte, para a gente ir ponto a ponto. E aí os policiais militares do NCP, e eu agradeço a participação e a lida da carta, porque ela tem tudo a ver com a nossa história, aguardem que eu vou chegar no ponto dos policiais militares, dos bombeiros militares, ok? Para a gente chegar ponto a ponto. Eu quero dizer, o senhor Tiago Mendes, o senhor que já tem a experiência que um dia eu espero alcançar, lá do Conselho do Cruzeiro, o senhor veio dizer aqui que lamentava a ausência
do comandante-geral da Polícia Militar. Foi Vossa Excelência, não? Então foi um outro que parece muito que o senhor... Tá ali, foi o primeiro que usou a palavra, inclusive, depois do doutor Michel, foi isso. Doutor Joel, Vossa Excelência disse que lamentava a ausência do comandante da Polícia Militar. Eu queria perguntar ao secretário. Cadê o comandante da PM e do Bombeiro? Não precisa responder não, secretário. Porque Vossa Excelência já disse que as instituições são autônomas, mas eu, secretário, eu duvido que o comandante da PM e do Bombeiro não ia onde eu mandasse e determinasse. Porque, senão, eu duvido que não fosse. Eu vou dizer uma coisa para Vossa Excelência, secretário, e eu ouvi Vossa Excelência atentamente, nem falei nada, como eu ouvi todo mundo. Eu gosto de ouvir. Eu gosto de ouvir, secretário. Eu tenho paciência. Eu aprendi nas ruas, combatendo o crime, durante 13 anos da Polícia Militar, a ter paciência, a enfrentar o aço do bandido, a saber a hora certa de agir. Eu aprendi. As ruas ensinam. Quem está nas ruas aprende. Seja do bombeiro, deputado Ailton Gomes, no salvamento da vida, na área de serviço, na Polícia Militar, ou na Polícia Civil, ou mesmo na Polícia Federal. É que nós temos distorções dos segmentos de segurança pública. Na Polícia Federal, que Vossa Excelência faz parte, deputado Wellington, os delegados e agentes vão lá fazer suas reivindicações, e você tem o sindicato dos agentes e o sindicato dos delegados. Então, cada um faz o seu pleito, representa a sua esfera, o que é legítimo. O que é legítimo. No caso da Polícia Militar, deputado Ailton, e do Corpo de Bombeiros, é diferente. O deputado João de Deus sabe disso, presidente da ASPA. Você tem duas carreiras numa só. A dos oficiais e a dos praças. Nós temos oficiais aqui também presentes nessa reunião, como nós temos praças aqui. A diferença é que nós temos 22 associações, deputado João de Deus, Vossa Excelência vai ser deputado, 22 associações formadas por oficiais e por praças. Os oficiais defendendo os seus interesses, os praças com legitimidade, porque é legítimo. E os praças defendendo também os seus interesses, porque é legítimo. Faz parte da democracia. O que não é legítimo, o que é indigno, o que é desrespeitoso, o que é imoral, o que é vergonhoso, é ser oficial da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiro, chegar ao comando das instituições, ser chefe da Casa Militar, assessor do secretário de Segurança Pública, comandante das duas instituições, e defender somente os oficiais e não pensar na base que está na rua, NCP, defendendo a segurança pública da sociedade. Isso é que não é legítimo. Isso não é legítimo. Aí, os que estão próximos do governador e do poder, vão lá e fazem a sua política e conseguem o que querem. E eu falei para o governador, secretário, estou muito à vontade nisso, na terça-feira, ele perguntou, quando eu entreguei para ele a proposta de reestruturação ou de estruturação da carreira dos policiais e bombeiros militares, tratando de oficiais e praças, porque eu não vou discriminar ninguém. Eu, como gestor público, não posso. Nem o oficial, nem o praça, nem o ativo, nem o inativo. Porque o ativo de hoje é o inativo de amanhã, Sansão. O ativo de hoje é o inativo de amanhã. Então, eu tenho que pensar em todo mundo. Ele, depois de ler, ele e o secretário de administração, Vilmar Lacerda, depois que nós fizemos várias reuniões, e fomos na CEAP, Renilson, e você apresentou para a secretaria lá que quase ninguém conhece a legislação militar, quase ninguém conhece a legislação militar. Pouquíssimos conhecem. E quando eu expliquei para o governador passo a passo com o secretário, e o secretário foi defendendo e falando, porque já existia antes, secretário, construído pelos oficiais da Polícia Militar, João de Deus, uma proposta de auxílio moradia de R$3.000 para o coronel e R$500 para o soldado. É igualdade, né, secretário? O problema é que os autores da proposta, João, e da Polícia Militar e do Bombeiro, não conhecem nem sequer a legislação, os coronéis. O auxílio não pode ser alterado por decreto do governador. Tem uma tabela na lei de vencimento. Ela tem que ser revogada pelo Congresso Nacional para que o governador tenha autonomia para regulamentar. Foi um erro do legislador, mas esse erro veio a calhar no momento. Então, não pode simplesmente dar um auxílio. Eu falei, governador, Vossa Excelência não pode. Se alguém está assessorando, está equivocado. Pode chamar os advogados. Depois o Vilmar explicou para ele, ele viu que não podia. Falou, realmente não pode. Falei, então, se o senhor vai mandar uma proposta de auxílio moradia, Sansão, de R$3.000 para o coronel
e 500 para o soldado? Por que, e vai ser a mesma dificuldade no Congresso, João? Por que você não manda a reestruturação e resolve de uma vez a vida? Sabe por que não quer, João? Porque na reestruturação, e você ficou sargento durante muito tempo, e eu fiquei cabo durante 13 anos combatendo o crime na azul, e posso falar porque eu troquei tiro com bandido. Pegava 4 flagrantes na noite de serviço, e fui um bom policial, graças a Deus. E não tirei o nome de cabo, não, eu fui expulso da polícia. Mas eu vou voltar agora até o mês de maio, e volto como cabo patrício, para que os meus companheiros vejam que eu continuo cabo, e eu posso olhar na frente e ver a conquista dos policiais. De todos os representantes que passaram por essa casa, João, você tem sua parcela, e todos que passaram aqui também têm. E a nossa categoria, NCP, não pode ficar sem representação na Câmara Legislativa, nem no Congresso Nacional, em nenhuma esfera de poder. Não pode, porque o poder tem que ser ocupado e exercido na sua plenitude. Por isso que os oficiais, secretário, e eu vou passar a mão de Vossa Excelência a proposta. Vossa Excelência deve saber. Por isso que eles são contra a proposta. Sabe por quê? Porque no artigo 1º, talvez os 2 assessores de Vossa Excelência saibam, no artigo 1º diz o seguinte, que para chegar a comandante, deputado Ailton, e Vossa Excelência, nós discutimos muito isso quando, lá no gabinete debatendo, e nas ruas ouvindo o PM Bombeiro, diz no artigo 1º logo, que para ser comandante geral da PM do Bombeiro, tem que começar como soldado, passar todos os níveis hierárquicos e conhecer a instituição, para depois comandar a tropa que precisa de motivação. É por isso que os que o PMA que fizeram a assembleia no Clube dos Oficiais ontem e do Bombeiro não querem, porque é disputa de poder. Tiveram poder a vida inteira, aí não querem, estão limitando. Mas nós vamos conseguir, porque a crise que surgiu, e aí o NCP e associações, João e Sansão, não são responsáveis, viu, Jabá? Porque nós tivemos a Operação Padrão, secretário, e eu vou lembrar, refrescar a memória de Vossa Excelência, do Kleber da Associação Comercial, do representante da OAB e dos parlamentares que estão, nós tivemos a Operação Padrão em Tartaruga a vida inteira. Todo ano teve movimento PM Bombeiro, e tinha a única forma de se manifestar, porque não pode fazer greve, João, é a Operação Tartaruga. A diferença, e que aí é uma irresponsabilidade colocar a culpa nos policiais militares, porque é irresponsável quem diz isso. Na verdade, é falta de comando, falta de autoridade. Porque o gestor, e eu falava isso com o Kleber, quando ele comanda, ele é gestor, o presidente da Câmara, que eu fui, o governador, qualquer secretário e administrador, que é a liderança, não pode sentar na cadeira e querer agradar todo mundo. Tem que liderar, tem que ser gestor, e toma atitude e decisão que não agrada a algumas pessoas, mas tem que fazer pelo bem coletivo e maior da sociedade. É isso que tem que ser feito, secretário. Então, eu fico imaginando aqui, vi atentamente o discurso de todos os parlamentares de Vossa Excelência, e eu realmente vim para cá e pedi para falar por último, para a deputada Celina, e expliquei para ela o porquê, porque eu estava ansioso, João, muito ansioso. Essa crise que atribuem NCP, Jabá, João e Sansão, a Operação Tartaruga, que não é, essa crise, ela só tem um culpado, ela só tem uma causa, porque nós tivemos a Operação Tartaruga todos os anos, e tinha depois um reajuste ou outro, e demorava a chegar numa conclusão. E não é o tempo no Congresso Nacional, deputado, você nem sabe, que vai determinar se aprova ou não. Essa crise veio ajudar, para que a gente possa aprovar uma reestruturação que resolva de fato. Por isso ela está no site, para que cada um possa ver, estudar, analisar e defender uma proposta que atenda aos praças e aos oficiais, e não ao conjunto de 10% da PM do Bombeiro, que são os oficiais. Porque senão as mazelas não vão acabar nunca. E a segurança pública não vai mudar. Esse é só um ponto que eu estou botando para a sociedade, para resolver na categoria, porque nós temos outros pontos. Nós precisamos pensar em medida a curto, médio e longo prazo. E não é discurso, porque discurso é fácil fazer. É muito fácil. E eu falo com tranquilidade, secretário, porque eu fui presidente dessa Câmara na crise e enfrentei. E eu fui presidente dos 2 primeiros anos, João. E mesmo alguns parlamentares não querendo, deputado Pittman, nós acabamos o 14º, 15º. Instituímos o ficha limpa no Distrito Federal. E acabamos com o nepotismo aqui na Câmara. E nós tínhamos uma liminar, João, para não contratar servidores, 13 deputados novatos aqui sem assessor nenhum. E nós baixamos os índices para 1,43. Demos um exemplo, inclusive, para o governo de como ele tem que gerir. Então, eu quero dizer o seguinte. Para a categoria, a proposta resolve. Para a sociedade, eu vou dar um exemplo para a sociedade aqui. Para os presidentes de conselho e para a comunidade. Vou dar um exemplo do plano piloto, para nós não irmos para a cidade satélite. Nós temos 5 batalhões da Polícia Militar no plano piloto, para servir de cabide para os coronéis, para os majores, capitães, os tenentes,
que tem lá seu motorista, seu secretário, as pessoas lá dentro. Você conhece bem isso. Por que nós não temos só um batalhão na região do plano metropolitana? Hoje o policial tem um kit individual. Isso é solução a curto prazo. Sabe por quê, secretário? Porque quase 50% do efetivo, João, está na atividade meio. É preciso sentar na cadeira e ter coragem de fazer gestão eficiente, Kleber. De saber que está morrendo gente na rua e é preciso colocar policial na rua. Porque se eu priorizar, o Wellington, com todo respeito, e eu respeito a Polícia Civil, o Detran, todos os órgãos, se eu priorizar a solução do crime, depois do ocorrido, depois da morte lá em Águas Claras, depois da morte na estrutural, depois do assalto, do sequestro, eu tenho que priorizar, como na saúde, a prevenção. E a prevenção é policial e bombeiro militar que está na rua, no dia a dia. Então eu preciso tirar dos quartéis e botar para a rua. Mas como é que eu tiro os oficiais do quartel e ponho para as ruas? Como eu justifico? Como é que eu enfrento os oficiais? É preciso ter coragem para fazer isso. E isso é gestão. Isso é gestão. É preciso, secretário, ter coragem, porque nós não temos problema de viatura, João, porque nunca teve tanto dinheiro nessa cidade como agora para a segurança pública, na Copa do Mundo, mas é preciso, para os oficiais aqui, ter coragem de pegar uma viatura do administrativo, da PM, do bombeiro, o Wellington, Rony e Ailton, que lá o motorista praça pega para levar o tenente, o capitão, o major, o comandante em casa, que vai descaracterizar para ele não pegar uma ocorrência na rua, não se envolver em ocorrência. É preciso ter coragem e não deixar uma viatura na PM no bombeiro que não seja caracterizada ostensivamente. Porque o PM bombeiro, quando faz concurso igual vocês, está preparado para enfrentar qualquer tipo de ocorrência e criminalidade. E vocês não fogem da luta. Vocês não estão pedindo para sair das ruas. É preciso ter coragem. Porque só precisa de viatura descaracterizada, e Vossa Excelência, que é das Forças Armadas, sabe disso, para o serviço de inteligência. Para o serviço de inteligência, Pichman. Só para isso, para fazer investigação. E para resolver o problema da violência, tem que ter inteligência, e o policial, né, Ailton? Tem que ter mobilidade e comunicação. Então, nas viaturas, o Wellington, se nós tivermos o policial que já é preparado e qualificado, é o melhor do país, e condições, ele vai chegar. Se tiver motivação, que através do plano dá para ele, porque aqui, Sansão, não está só uma reestruturação para atender quem está na ativa com promoção, não. O deputado HCL pode estudar a proposta. Se quiser, eu vou entregar amanhã no gabinete de cada deputado distrital. Está aqui também contemplando os inativos e as pensionistas. Porque não é justo atender o ativo e não atender inativo e pensionista. Todo mundo faz parte da mesma família. Então, aqui nós pensamos em todo mundo. Mas, para não chamar a atenção dos congressistas, por causa da PEC 300, João, que alguns vão usar como desculpa, nós botamos como reestruturação. Não é aumento de salário, é uma reestruturação. Agora, cabe ao governador, secretário, e eu falei para ele, estou muito à vontade, João, porque eu falei para ele, quando botei na mesa, em Águas Claras, entreguei para o secretário, decidi que ele quer agradar e contemplar, João. E eu não sou oposição, não. Se fosse então, hein? Decidir se vai agradar 10%, que são os oficiais do efetivo, ou 90%, que são as praças dando a vida nas ruas. É isso que ele vai ter que decidir. Mas o governador é ele, a caneta é dele. Então ele resolva. Mas está na mão dele. E tem tempo para fazer. Aí, secretário, Vossa Excelência veio aqui, com todo respeito, eu anotei as falas de todo mundo, mas eu não quero me alongar por causa do horário, até porque nós sabemos já a causa e a consequência que existe crise. Dizer que nós estamos em 20º, qualquer coisa, eu nem anotei, porque é tanto número que eu nem peguei, João. Nem peguei. Aí está aqui as matérias dos meses de novembro de 2013, Rony. Janeiro de 2014, olha. E fevereiro de 2014. Que nós estamos no início. Vai chegar isso aqui, ó. Ou mais. E aí vão dizer a culpa é da tartaruga, Wellington e Ailton. Mas a culpa é uma só. A culpa é da gestão. Eu fiquei esperando o tempo inteiro sentado ali para ver se Vossa Excelência, secretário, que fez um discurso muito bom e eloquente, e eu parabenizo Vossa Excelência pela intervenção. Um discurso muito eloquente. Está preparado para discursar. Mas eu pensei que Vossa Excelência, como secretário de Segurança, fosse trazer medidas e ações para serem implementadas aqui para a sociedade do DF, como secretário de Segurança. É isso que eu pensei. Acredito que, como a sociedade inteira que está assistindo, ou vai amanhã saber pela imprensa, quer saber. Eu pensei que fosse isso. E a deputada Celina, a Vossa Excelência cobrou do governador, mas o governador tem secretários. E cada secretário é responsável pela sua pasta. Eu duvido que eu aceite ser secretário, João, e duvido que você me aceite se eu não tiver autonomia. Porque para ser a rainha da Inglaterra eu não aceito. Eu estou lá para poder ser secretário de segurança, para combater o crime. E vou dizer mais, João, para você. E vou dizer mais.
E vou dizer mais. Bobo da corte. Vou mais além. Bobo da corte. Vou mais além. Você... Bobo da corte. Estou muito tranquilo. E eu vou mais além porque eu estou muito tranquilo para o debate. Vossa Excelência falou atentamente. Pode todo mundo falar depois, não tem nenhum problema. Estou bom para o debate. Vossa Excelência falou, mas não apresentou uma proposta para combater a criminalidade e devolver a segurança para o cidadão no Distrito Federal. Nem a curto, nem médio, nem longo prazo. Não trouxe. Não trouxe. Eu não sou secretário. Se fosse, eu botava todo mundo no ralo para trabalhar. E se eu fosse governador, já tinha exonerado o secretário de Segurança Pública e outros também. Se eu fosse governador. Agora, vou mais além. Vou mais além. Vou mais além. Colocou percentual, deputado Celina, de várias unidades da federação. Eu não quero saber de Rondônia, da Amapá, porque lá tem o seu governador, o seu secretário, vai resolver o problema. Eu quero saber de Brasília, do DF, aqui de Brasília, das mortes aqui. Eu quero saber daqui. É da população de Brasília. São dos policiais e bombeiros militares de Brasília. Da segurança pública de Brasília. Porque aqui nós estamos na capital, na Câmara Legislativa do Distrito Federal. É isso que eu quero saber. Eu não quero saber de outro estado. Porque cada governador cuida do seu estado. E a presidenta Dilma do país inteiro. Mas no caso aqui estadual, deputado Ailton, eu quero saber de Brasília, do Distrito Federal. E eu estou tranquilo para falar isso, Sandro, e vou deixar você falar e todo mundo falar, sabe por quê? Porque eu sei que teve debate, impeachment, e parabéns a Vossa Excelência, na Câmara Federal. Então teve debate, propostas pela sociedade, pelos parlamentares, por quem compareceu, Ailton e o Wellington. Por isso que eu estou tranquilo. Depois teve ontem também, com grande participação, na Associação Comercial. Então, se eu sou o secretário, eu chegava hoje, depois de ter ouvido todo mundo e várias sugestões, com alguma proposta. Por isso eu fiquei esperando, Rony, para ter proposta. Porque a sociedade quer proposta concreta. Quem está na rua, como foi dito por todo mundo aqui, como Vossa Excelência disse, deputado Celina, da sua filha, ela quer sair para as ruas, para ir na boate, na festa, João, no barzinho, no restaurante, com segurança. Ela quer sair para as ruas, tem segurança. E não tem ninguém que tem que ir para as ruas, para a imprensa e falar se tem segurança ou não, que não seja o secretário de Segurança Pública. É o secretário que é responsável pela pasta. Porque quando o problema for saúde, Sandro, eu estou com muito tranquilo, muito respeito. Quando for saúde, nós chamamos aqui o secretário de saúde. Quando for de educação, nós vamos chamar de educação. Como nós sempre fizemos. Mas aqui o debate é sobre segurança. Então é a vida das pessoas. Eu não vou aqui fazer palanque em cima da vítima, tanto que eu não falei o nome de ninguém aqui e de nenhuma vítima. Eu não vou fazer isso, eu sou responsável. Eu tenho responsabilidade. Mas eu vou cobrar. E, inclusive, numa fala disseram aqui que são os deputados que têm que fiscalizar. Nós estamos fiscalizando. Agora, depois que a crise instalou, é preciso resolver, Luciano. E não importa quem. Por isso eu fui lá no governador e no secretário. Por isso nós fizemos a proposta e fomos lá levar o impacto financeiro dela. E o secretário de administração já tem, pode passar por Vossa Excelência. Foi feito por nós a proposta e o impacto financeiro. E foi apresentado para o governador. Porque nós não estamos aqui para atender um conjunto das corporações. Nós queremos toda a corporação da PM Bombeira atendida, não é, deputado Ailton? Não foi essa a preocupação quando nós fizemos e calculamos o impacto para resolver o problema do soldado ao coronel. Mas não para atender de meia dúzia e deixar a tropa insatisfeita na rua. Porque tem que ter motivação, viu, Sandro? Mas eu vou mais além. Os praças e oficiais estão aqui, eu vou mais além. Eu trabalhei nas ruas durante 12 anos. Vossa Excelência trabalhou quase isso também, Ailton. Não, até mais do que eu, 15 anos. Tem outras formas de motivação, se nós não chegássemos na crise, Derivaldo. Tem outras formas. Indo para a rua junto com a tropa. O comandante tem que estar nas ruas, junto com o seu efetivo e sua tropa, enfrentando o bandido, pegando a ocorrência. Os oficiais que comandam têm que estar na rua, João. Na faixa de trânsito, na rua enfrentando o bandido, trocando tiro, salvando vida, Ailton. Tem que estar, Wellington. Igual muitos delegados são operacionais e estão. Então é preciso chamar a responsabilidade de quem tem que gerenciar o Kleber. De quem tem que gerenciar para ir para as ruas. É preciso chamar. Não dá para eu chegar aqui e fazer discurso e parecer que não tem nada. Porque nós vamos sair daqui a pouco e pega o celular aí, Kleber. Nós estamos aqui discussando, o discurso foi bonito, mas nós tivemos um assalto na agência do BRB do Gama. E aí? Amanhã nós vamos fazer o quê? Eu anotei aqui, ó, para depois ninguém dizer que eu estou inventando. Eu anotei aqui, porque a crise não acabou. Ela pode se alastrar se amanhã os responsáveis não apresentarem solução. Porque eu não vou ficar quieto. Como eu vou falar com o governador, eu vou de novo. Eu apresentei a proposta, João, para a categoria. Você pode levar e estudar. Agora eu vou amanhã no governador levar a proposta para a sociedade. Daqui da casa, de tudo nós ouvimos, os debates que tiveram em outros lugares, Ailton. Ouvindo todo mundo com tranquilidade. Porque, olha só, se nós temos, então, os policiais militares e bombeiros, a Operação Tartaruga, e está desse jeito que estão dizendo, imagina, Sandro, quando chegar na segunda-feira, que está planejado até segunda-feira, deputado Rony, deputado Wellington, deputado Ailton, deputado Celina, que preside a sessão, está planejado até segunda-feira, preparado. Que minha letra é meio feia, sabe? Eu sou cabo, né? Sindobar,
Sindipetro, Sindifarma, Abracel e Asbra. Todo o setor produtivo do DF está preparando fechar as portas. Fechar as portas e fazer caminhada em marcha até o Buriti para pedir segurança. Aí imagina, além da crise de segurança, nós vamos ter desemprego, a economia vai ser afetada. E como é que a gente vai fazer? Então é preciso que alguém tome alguma providência. Esse debate, deputada Celina, foi muito bom Vossa Excelência ter chamado aqui, foi pertinente. E nós passamos a semana inteira discutindo. E não vamos acabar aqui, não. Vamos fazer mais dias, em outros fóruns também, em vários locais. Mas onde eu for, vou levar proposta para que acabe a violência. Porque se uma coisa que Vossa Excelência falou aqui tem toda a razão, aí eu tenho que dar razão, foi a fala mais perfeita de Vossa Excelência. A mais perfeita. Talvez tenha sido assessorado. O problema é que nem sempre o tiro sai como a gente quer, né, deputado Ailton? Às vezes sai pela culatra. A frase mais perfeita que Vossa Excelência falou aqui é a que mais se assemelha à nossa situação. Que a legislação é frouxa. A legislação é frouxa. Agora, imagina um policial ser frouxo, João. Então, é preciso que o secretário de Segurança, eu não vou mais chamar Vossa Excelência de Rainha da Inglaterra, deixe de ser frouxo e tome medida para resolver a segurança pública do distrito.